O primeiro ponto que eu queria pegar com o senhor é algo, eu sempre lhe acompanho, lhe ouço, lhe leio, porque eu acho que o senhor traz reflexões necessárias. É um ponto que a competência, o lugar onde o Bolsonaro e essas outras 33 pessoas estão sendo julgadas. A gente sabe que esses inquéritos, né, esses que trataram de ataques, eles começaram tortos. O senhor foi um dos que apontou lá atrás, né, desde de publicação de revista. Era um inquérito do fim do mundo, e hoje a gente tem o inquérito mais, claro, robusto, né, respeitando o processo, né, com a acusação, PGR, todo o rito legal, mas ficou com uma concentração no Supremo Tribunal Federal. Isso foi alvo de crítica, o senhor foi o que apontou isso. Mas neste caso específico, né, do 8 de janeiro, da trama golpista do Bolsonaro, o Supremo é o foro correto, é o lugar correto para que haja esse julgamento, porque ele já não é mais presidente, né? Esse tema está passando batido. A Constituição, ela prevê a competência do Supremo, e a competência, nós costumamos dizer no jargão aí jurídico, que é de direito estrito, é o que está na Constituição e nada mais. Eu me lembro muito bem que o ministro Luiz Roberto Barroso suscitou uma vez uma preliminar para nós enxugarmos a competência em razão do cargo, e aí exigir que o ato glosado penalmente tenha sido praticado no exercício do cargo e com ligação com esse exercício, e nossa competência duraria apenas enquanto a pessoa estivesse ocupando o cargo. Deixando de ocupar o cargo, teria o processo crime que ser deslocado para o que eu costumo dizer que é a pedreira da magistratura, que é a primeira instância. Agora, a minha perplexidade é enorme. Supremo é competente para julgar ex-presidente da República, ex-procurador-geral da República, ex-ministro de Estado, ex-ministro supremo, ex-deputado federal, ex-senador? A resposta é desenganadamente negativa. O Supremo, e aí eu fico muito triste, ele acabou se arvorando em órgão competente para julgar cidadãos comuns. Esse é o ponto. Parece uma regra que a Kelly Matos aqui, da sua ignorância absoluta, que não é do meio jurídico. Poxa, mas peraí, a gente sabe que cidadãos comuns, entre aspas, que não tem foro, é primeiro grau, né? Primeira instância. Eu, por exemplo, me envolvo em qualquer episódio aí, até um sinistro no trânsito, serei julgado pelo Supremo? Eu não gostaria, nesse quadro atual, né, com essas apenações que nós estamos constatando, e já são 260 ou 270 pessoas condenadas apenas, que são exacerbadas, são penas de latrocidas, de homicidas, né? Eu não gostaria de ser julgado pelo Supremo. Chegou a um ponto, e isso nunca houve em meus 31 anos no Supremo, né? De deslocar-se julgamento de processo crime para as turmas. Por quê? Porque, evidentemente, não se dá conta do que se precisa fazer, do que se precisa implementar em termos de persecução criminal, né? Agora, é indispensável que a sociedade acorde para isso, porque fica prejudicado o devido processo legal. Porque quando o Supremo decide, você não tem a quem recorrer. Se você é julgado em primeira instância, você tem o recurso para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, e posteriormente pode chegar, inclusive, a Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Essa organicidade instrumental é o que está no figurino legal, é que tem que ser observada. Agora, competente Supremo para julgar esses arruaceiros de 8 de janeiro,
que participaram da baderna generalizada quando o Estado repressivo não se fez presente, né? É um passo demasiadamente largo e que não contribui para o aprimoramento da nossa democracia. Pois é, ministro, houve o relatório, todos esses processos estão sendo julgados, né, no foro do Supremo, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que o senhor conhece esse assunto muito mais do que eu, mas porque são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, né, a partir daqueles processos todos que ele comandou. O senhor acredita que qual deveria ser o processo correto agora? O ministro Alexandre de Moraes deveria remetê-los à primeira instância? Qual é a avaliação do senhor sobre como o processo democrático, na sua análise, deveria ser cumprido de maneira mais adequada? Olha, dar a mão à palmatória é para quem realmente tem absoluta segurança no que faz. Aí evolui. Então, logo convencido de assistir maior razão ao entendimento que rechaçou. Mas essa evolução, depois de 270 condenados, né, ela não ocorrerá. Eu só espero não vivenciar o dia em que um processo crime no Supremo será julgado individualmente pelo relator. Começou errado o inquérito que eu rotulei como do fim do mundo, e que o titular da ação penal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, pediu o arquivamento e não foi ouvida, né? E está em tramitação não sei há quantos anos, 4 anos, né? Onde chegará esse inquérito? Outro detalhe, por que não houve distribuição em si do inquérito e foi designado para relatá-lo o ministro Alexandre de Moraes? Eu, inclusive, quando o presidente Toffoli me comunicou isso, eu estava na casa do ministro Luiz Roberto Barroso em um aniversário, ele disse de início que eu não concordaria. Eu disse: olha, presidente, não concordo com a instauração pela vítima do próprio inquérito. O inquérito tem que ser instaurado por provocação da polícia ou do Ministério Público. E tem mais, se eu fosse designado sem a distribuição, que é republicana, relator, eu não aceitaria essa relatoria. Mas tudo que chega se estabelece uma conexão probatória e se manda para o relator maior, que hoje no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. Em detalhe, os integrantes do Supremo perderam a cidadania. Eu atuei durante 31 anos e atuei na linha de frente, nunca fui hostilizado pela sociedade. Sempre saí, fui a mercado, a farmácia, e jamais fui hostilizado. Os colegas não conseguem mais, por isso perderam a cidadania, sair à rua sem estarem cercados de seguranças. Alguma coisa está errada. É hora de pensarem nos atos que vêm sendo praticados e verem que a sociedade está acompanhando e está realmente estarrecida com tudo o que ocorre. O desgaste institucional para o Supremo é muito grande. O senhor fez a... Eu ia perguntar, desculpa, que não há dúvida de que houve uma situação muito sui generis, pode-se dizer assim, pelo menos nos últimos 40 anos da nossa democracia, que foram esses movimentos recentes. Você me permite uma observação singela? Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Não se pode potencializar e se eleger um salvador, se é que é salvador, da República, da democracia, e concentrar nele todas as decisões. Isso não se coaduna, não se harmoniza com a organicidade e a dinâmica do direito. A minha pergunta é como é que o senhor avalia, né? Eu não sei o quanto o senhor teve acesso, mas imagino que sim, todos nós em alguma medida temos acesso a denúncia essa que foi remetida agora ao Judiciário pelo Ministério Público. O senhor avalia como consistente? Acha que o trabalho da Procuradoria-Geral da República foi competente nesse caso? Como é que o senhor, entrando um pouquinho no mérito, como é a sua leitura em relação a essa situação? Eu não conheço a peça em si, que é uma peça inclusive longa, né?
Agora, presumo que normalmente ocorre, ou seja, a confecção de forma afinada com o direito. Eu acredito no Ministério Público Estadual, no federal, no militar. Agora, evidentemente, nós temos que aguardar. E vejo tudo com perplexidade. Principalmente esse problema está passando batido, ninguém toca nessa ferida, que é o problema da competência prejudicando inúmeros concidadãos. Eu quero dar um passo atrás, depois vou voltar na questão do mérito e o trabalho do Dr. Paulo Gonet é bastante reconhecido, inclusive quando da indicação, né, quando da votação por aliados do Bolsonaro, né, a deputada Bia Kicis, que é absolutamente ligada ao Bolsonaro, elogiou muito a indicação com a carreira jurídica que tem e é um trabalho bastante reconhecido. Nós convivemos na UNB. Ah, é? Paulo. Mas olha como as voltas que a vida dá. Eu vejo que eu já tenho muita estrada percorrida. A própria Raquel Elias Ferreira, que foi procuradora-geral, também foi minha aluna lá na UNB, foi minha assessora, né? E uma grande procuradora, sem dúvida alguma. Não, veja que o senhor, mas o senhor continua nos dando aulas, né, ministro? No caso, a nós aqui, leigos. Eu participo aqui do Instituto no UniCeub, né? E estou na arquibancada, apenas assistindo o jogo. Mas eu não gosto do jogo, tem muito pontapé e... Eu vou voltar nisso aí, no pontapé. Eu vou voltar no pontapé. O senhor fez uma leitura a partir da pergunta do PG, acho que bastante real, fidedigna da situação que a gente tem hoje, e o senhor disse, olha, deveria ir para cá, deveria ir para lá, não deveria, né, coisas para a gente pensar. E a minha pergunta é, e o senhor acha que isso vai acontecer? O senhor acha que existe alguma chance de o Supremo parar e pensar, gente, não é aqui, é lá, porque hoje a Folha de São Paulo, por exemplo, a capa da Folha de São Paulo coloca que os ministros já estão falando em data de julgamento, informalmente, claro, né, tudo em off, mas diz ali, ó, ministros, STF prevê julgar Bolsonaro neste ano, há discordância sobre o rito, né, se é na primeira turma ou se é no plenário completo, ninguém nem menciona a possibilidade. O senhor acha que existe alguma chance de alguém fazer esta autorreflexão, conhecendo o ambiente que temos, né? Conhecendo o relator, que o senhor acabou de citar o nome aqui, que existe alguma possibilidade? Por duas coisas, eu não acredito que haja evolução considerada a composição atual do Supremo. A primeira diz respeito à toada, o que já foi feito até aqui. E a segunda coisa, a esta altura, eu não acredito em Papai Noel. Didático, né? Entendemos. Não. Ministro, mas é triste. É triste, não é mesmo? Muito triste, depois de 42 anos em colegiado julgador, 31 na bancada do Supremo, vejo o que está ocorrendo. Eu costumo até dizer que tem muita saudade da velha guarda que eu encontrei no Supremo, ministro Moreira Alves, ministro Nery da Silveira, ministro Galotti, ministro Sidney Sanches, né? Tenho muita saudade dessa turma. Mas eu acho que até ministros recentes, ministro Teori, né? Talvez fossem vozes que botariam... Você quer ver uma coisa, a pergunta que fica no ar, fosse o Teori vivo, a Lava Jato teria sido enterrada sem direito à missa de sétimo dia como foi? Não seria. Quer dizer, então, os tempos são tempos estranhos. Essa é uma expressão que o senhor volta e meia usa aqui, eu uso na minha vida. Falei, são tempos estranhos, né, gente? São tempos estranhos. No mínimo. Quando nós pensamos que já vimos tudo, somos surpreendidos. E surpreendidos não com algo positivo, com algo negativo. O antagonismo que está na praça, né? Eu até falando a um veículo de comunicação, eu disse, olha, pior do que a anistia, porque estavam criticando a anistia, e a anistia é algo que é virada de página, é perdão, né? Foi o enterro da Lava Jato, o retrocesso no combate à corrupção que nós tivemos. Hoje mesmo estou vendo aqui no Correio Brasiliense que um colega, quer dizer, já não sou mais colega dele porque estou aposentado, teria declarado a nulidade do processo alusivo ao Palocci, mas mantendo o acordo de colaboração. Colaboração com o quê? Com o judiciário? Colaboração para livrar a própria pele, né?
É ruim, é ruim. Os sinais são de leniência, Apelação. né? E, ministro, Pois é. Agora é preciso que realmente se resista e se busque dias melhores, né? E eu só poderia almejar a essa altura que houvesse uma evolução do próprio órgão maior do nosso judiciário, que é o Supremo. Ministro, o senhor se sente à vontade para fazer uma leitura assim pessoal, claro, a sua leitura particular sobre o fato em si, sobre essa tentativa de golpe, o ataque aos prédios públicos e às instituições? E isso é uma pergunta honesta, porque eu realmente tenho interesse em ouvir a avaliação do senhor sem qualquer tendência retórica no meu questionamento. Eu apontei aqueles que participaram de 8 de janeiro como arruaceiros, não golpistas, né? Agora começou a coisa errada quando se admitiu, por exemplo, acampamento em área do próprio Exército. Fosse eu comandante do Exército, eu perderia o comando se assim o quisesse o presidente da República, mas eu não deixaria que aquele acampamento prosperasse e houvesse o desdobramento que houve. O que faltou no dia 8 de janeiro? Faltou o Estado, a polícia repressiva, né? Que cruzou os braços e tudo ocorreu como ocorreu, para nossa tristeza. O senhor se referiu aos arruaceiros, mas em relação arruaça, isso, senhor, usou essas dois mas em relação aos que estão sendo... Há algo que a fronteira é uma fronteira que precisa realmente ser percebida no processo. A diferença entre cogitação e atos preparativos para um golpe. Eu não acredito em golpe sem o apoio das Forças Armadas. Aí se diz, olha, mas o presidente chegou a revelar um projeto e aí houve a resistência do Exército. Escuta, quem é o comandante maior das Forças Armadas? É o presidente da República. Ele destituiu o ministro que não concordou com ele, não destituiu. Então a coisa não fecha. Tem esse ponto que eu queria que o senhor dissesse. O senhor acredita que não houve, portanto, uma tentativa de golpe por parte, não dos arruaceiros, mas desses líderes que a gente se refere aqui, Bolsonaro, Braga Neto, esses generais que estavam envolvidos nesse plano, de fato, nessa arquitetura, né, de não deixar que o presidente eleito assumisse o governo. O senhor acha que não pode ser considerado uma tentativa de golpe aí, é isso? Não, de início eu não presumo a existência de tentativa de golpe, porque eu não consigo conceber golpe sem apoio das Forças Armadas, né? Isso aí é algo impensável, né? Mas eu acho que até no inquérito eu tenho certeza, agora na denúncia não me vem com clareza a expressão usada, mas o que se aponta é que não aconteceu, não pela vontade, né, desses, vamos citar o Bolsonaro aqui, mas os demais, mas sim justamente porque comandante do Exército, Freire Gomes, e comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, esses disseram que não, exatamente como o senhor falou. E que aí estaria a responsabilidade dos demais personagens, porque por eles teria acontecido. Não sei se o senhor também avalia esse aspecto. Será que foi realmente assim? O que é que nós temos aí de folclórico nisso tudo? Temos que esperar e ver o que vai ser demonstrado no processo crime, que já se aponta que a denúncia quanto ao recebimento, ela está próxima, né? De lograr esse recebimento por parte do Supremo, esperando-se apenas o decurso do prazo para a defesa prévia dos envolvidos, dos denunciados, e aí se levará a turma a uma corrente no Supremo que quer que a análise seja pelo verdadeiro Supremo, que é o plenário, né? Mas nós temos que aguardar para ver o que ocorrerá. Agora, não temos no momento atual segurança jurídica. Isso é fato, né? Já há algum tempo a gente está com essa dificuldade no nosso país de ter segurança jurídica. Tem uma última dúvida também sobre esse aspecto, que é sobre a tentativa, né, ministro? Porque há uma discussão sobre se tentativa pode ser
que a figura imputado típica, como crime também. Mas que a gente tem no Brasil tantas e tantas tentativas de golpe, né? Desde a proclamação da República. O tipo penal versa realmente a tentativa. Tentativa é punível, né? Mesmo sem ter sido executado. Isso. A questão é se pode ser... Mesmo que não se tenha logrado êxito. Quando se logra êxito, né? Aí não há nada. Não há nada que se possa fazer. Se questionar. Claro, porque aí não estaríamos nem aqui conversando, exatamente. né? Já estaríamos exilados. A dúvida que eu fiquei é por que o senhor entende que aqui não houve tentativa? Porque a impressão que nós temos é de que há mesmo elementos, o próprio Bolsonaro disse que fez reuniões discutindo mesmo hipóteses para que Lula não assumisse. Eu não acredito em burrice. Mas pero que lazai. Aí seria uma idiotice pretender um golpe sem o apoio das Forças Armadas. Na sua leitura, entendi, ministro. Deixa eu lhe perguntar o outro ponto, já encaminhando para o encerramento, né? Que agora eu olhei para o relógio e vi que já passamos até do combinado de horário. Existe um projeto, e tratamos sobre ele aqui, eu, PG e ouvindo deputados, que é para corrigir, modificar a lei da ficha limpa, colocando o prazo de inelegibilidade, diminuindo para algo como 2 anos. Como é que o senhor... Que leitura o senhor faz? O senhor acredita que é um caminho correto? É claro, a gente tem feito junto aos deputados... Um absoluto retrocesso. A inelegibilidade visa justamente não se ter no cenário governante político, né, pessoas que têm um perfil condenável. E se nós pegarmos a lei, nós vamos ver que há N casos em que não se exige sequer processo crime e condenação criminal para ter-se a inelegibilidade. Eu contei outro dia, cerca de 12 situações que levam à inelegibilidade. Cogitar agora do afastamento dos 8 anos para se ter o biênio, né? É algo que aí é um retrocesso estúpido. E a lei da ficha limpa resultou de um movimento popular, quer dizer, com inúmeras assinaturas buscando correção de rumos. Tentamos corrigir, agora vamos dar o dito pelo não dito e aí ter-se os 2 anos, não é algo que realmente se possa dizer louvável. E flerta com o PG fez essa análise há poucos dias, quando a gente ouviu com a impunidade. Não dá para ser a favor, contra a corrupção, exato, né? E ser a favor de reduzir a inelegibilidade. Não faz nenhum sentido. O sentimento que acaba sendo percebido é esse: vale a pena cometer desvio de conduta, porque mais na frente se dá um jeito e se dá o dito pelo não dito, o que é péssimo em termos de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Ministro Marco Aurélio Mello, eu agradeço imensamente pelo seu tempo, pelas suas explicações, pela sua aula aqui, né? Fizemos como o doutor Gonês, ouvimos atentamente aqui os seus... Um espírito irrequieto, que não se conforma com certas coisas. Precisamos, né? Refletir, pensar, ainda estamos aqui para isso. Precisamos trocar ideias e admitir, inclusive, a opinião alheia, né? E acolher a opinião alheia no que for acolhível. Perfeito. Ministro querido, obrigada. Um beijo e bom dia.